Gente, olha só, o empresário do cantor Alexandre Pires, o Matheus Possebon, foi solto neste final de semana após uma decisão da Justiça. Ele estava preso desde o início da semana passada, suspeito de um esquema ilegal de extração de minério em terras indígenas. Vamos conversar com o Júnior Oliveira, que está acompanhando, tem os detalhes. Júnior, outro assunto aí nacional, Só que desta vez colocando Uberlândia também na cena, porque afinal de contas, é um filho aqui da nossa região, famoso demais internacionalmente. E aí, conta pra gente que pé que tá essa investigação, agora com a soltura do empresário, como é que fica, Júnior? Muito bom dia pra você, boa semana, querido. Oi, Meire, bom dia para você, bom dia a todos. Essa é a grande novidade que surgiu nesse final de semana da soltura do Matheus Possebon. Ele que é o empresário do artista, o Alexandre Pires, o cantor Alexandre Pires, que ganhou muita notoriedade nessa última semana, quando houve a operação da Polícia Federal chamada Disco de Ouro, que acabou identificando aí essa questão ilegal com relação a uma terra indígena, a extração de um minério muito valioso. Bom, o Matheus Possebon foi solto por um habeas corpus, uma decisão do Tribunal Federal da Primeira Região, essa decisão de uma desembargadora que resolveu soltar o empresário após a defesa dele impetrar esse habeas corpus na Justiça. Inclusive, nós temos aqui até um detalhe desse habeas corpus e da decisão da desembargadora que acabou soltando aí um empresário. Ele estava preso, o empresário preso desde o início da semana passada, suspeito de participar de um esquema ilegal de extração de minério, como eu já contei para vocês, e segundo o advogado do empresário, a soltura de Matheus foi concedida pela desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Federal da Primeira Região. Ela concedeu o pedido, Meire, e quem está nos assistindo, apontou diversos vícios na decisão, como fragilidade, no caso é a decisão da prisão, como fragilidade das provas. Esse é um ponto importante e que intriga quem acompanha o desfecho disso tudo, até mesmo a própria investigação. E segundo o advogado, a decisão se estendeu a outro empresário preso na operação chamado Christian Costa dos Santos. Matheus Possebon, que acabou virando um dos principais alvos dessa operação da Polícia Federal. Ele é um nome conhecido no meio artístico, responsável, por exemplo, aqui de gerenciar a carreira não só do Alexandre Pires, mas também da Ana Carolina, Seu Jorge, Raça Negra, Roupa Nova e muitos outros artistas. Ele estava preso preventivamente na Polícia Federal de Santos e foi solto no sábado, logo após a Operação Disco de Ouro. Como eu já destaquei aqui para vocês durante a semana, a gente esgotando muito sobre esse assunto, falando sobre as circunstâncias dessa operação, que investiga uma movimentação de 250 milhões de reais que envolveriam garimpeiros e empresários e o cantor Alexandre Pires. Meire, até o momento a Promotoria de Justiça ou até mesmo a própria Polícia Federal ainda não se manifestou sobre o habeas corpus que foi concedido ao empresário. Claro que o nosso jornalismo continua acompanhando todo esse desfecho, lembrando que apesar dessa decisão, a investigação continua. É um montante de dinheiro realmente aí muito expressivo pelo que tem apontado a investigação. E o que acontecia, só para a gente refrescar a memória de todos, era uma situação de garimpo que tirava o garimpo de forma ilegal de um lugar e tentava legalizar em outro. Então, dessa forma, a Polícia Federal deflagrou essa operação, teve essa prisão, mas agora a prisão foi revogada. As prisões, no caso, os dois empresários que estariam envolvidos já estão fora da cadeia, mas a investigação continua e nós jornalistas sempre de perto acompanhando tudo. É importante dizer também, Júnior, que desde o início Alexandre Pires também negou qualquer envolvimento, qualquer participação, disse que nunca explorou nada, absolutamente nada, que nada tem a ver com o caso. Enfim, a gente vai seguir acompanhando a investigação e qualquer desdobramento, é claro, a gente traz para você aqui no nosso Balanço Geral amanhã. Júnior, obrigada, pelas informações.